fazendo aquilo que ninguém quer fazer. E a palavra de Deus diz que Deus contempla Davi ainda com 17 anos no campo cuidando das ovelhas do pai. 15 anos depois, Davi assume o poder e a palavra de Deus diz que ele recebe a coroa, aleluia, recebe o cetro, recebe o manto, recebe, meu Deus, o anel, recebe o status de rei, reconhecido por Deus e reconhecido pelos homens. Nós vemos aqui, além de Jesus, dois reconhecimentos. O primeiro reconhecimento é o reconhecimento de Deus, o mais importante. E a palavra de Deus diz que o segundo reconhecimento é o reconhecimento dos homens. Quando Deus aprova você, os homens não podem contestar, glórias a Deus, a escolha de Deus. A palavra de Deus diz que Davi agora é eleito de Deus, escolhido por Deus e apossado por Deus no trono. E a palavra de Deus diz que o outro rei que era Saul, glórias a Deus, ele tinha, além de Jesus, um filho chamado Jonatas. A palavra de Deus diz que desses 15 anos, enquanto Davi, glórias a Deus, não era, glórias a Deus, o rei interino de Israel, a palavra de Deus diz que se cria uma aliança entre Jonatas e Davi. Glórias a Deus, o filho do rei atual, glórias a Deus, ama a Davi de todo o coração. E Davi, glórias a Deus, era recíproco, glórias a Deus, desse, glórias a Deus, relacionamento. Nós vemos, glórias a Deus, que relacionamentos na nossa vida, uns são para sempre, outros, glórias a Deus, ali Jesus, vão e vão embora. A palavra de Deus diz que o relacionamento de Davi, glórias a Deus, com Jonatas, foi um relacionamento durável, foi para a vida, glórias a Deus. Enquanto Davi não era apossado, Jonatas, ali Jesus, cuidava da vida de Davi. Tem amizades que Deus vai colocar na tua vida, glórias a Deus. Ele não vai estar perto de você em todo momento, mas uma vez ou outra o teu WhatsApp vai tocar, glórias a Deus, ali Jesus, o teu Facebook vai tocar, ele vai estar bem longe de você, mas ali Jesus, ele vai estar lembrando de ti. Quando você menos esperar, alguém vai te ligar, alguém vai falar com você e a boca de Deus vai falar. A palavra de Deus diz que quando Davi estava em apuro, Jonatas estava, glórias a Deus, prontamente para lhe amparar, ajudar. Foi ferramenta de Deus muitas vezes, ali Jesus, na trajetória de Davi. Tem muitas pessoas na tua vida que Deus vai colocar como ferramenta, até Deus fazer o que tem que fazer na tua história, vai te ajudar, vai colocar a mão na tua mão, vai colocar, glórias a Deus, ali Jesus, a mão na tua cabeça, vai orar por você, vai te ajudar no dia mal, glórias a Deus, até você chegar na proposta de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que já Davi chegou, amém? Aonde Deus queria, ali Jesus queria que Davi chegasse, mas a palavra de Deus diz que aquele amigo fiel, aquele amigo companheiro, ele morre, glórias a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi assume, ele não esquece da aliança, amém? Não esquece da aliança, aleluia, Jesus. Nós nunca podemos esquecer, glórias a Deus, aleluia, Jesus, e ter no nosso coração a gratidão. É uma palavra muito pequena, glórias a Deus, mas de muita importância. Se nós tivermos gratidão pelas pequenas coisas, glórias a Deus, nós vamos alcançar, aleluia, Jesus, as coisas grandes de Deus. Aleluia, Jesus, Deus de poder. A palavra de Deus vai dizer que eles fazem aliança ainda em vida, Jonatas com Davi. E a palavra de Deus diz que não sai do coração de Davi aquele propósito que ele tinha com Jonatas, de guardar, glórias a Deus, aleluia, Jesus, a lembrança, de guardar a memória, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que é bem assim mesmo, né? Alguns vão embora e ficam a lembrança, ficam, glórias a Deus, aleluia, Jesus, aqueles momentos maravilhosos na vida da gente, glórias a Deus, e a saudade vem. A palavra de Deus diz que Davi é apossado, glórias a Deus, e a saudade de Jonatas nunca foi embora. A palavra de Deus diz que quando ele assumiu o poder, a saudade veio, e ele lembrou da aliança, glórias a Deus, e ele pergunta para Ziba, glórias a Deus, dos servos de Saul, aquele que ficou cuidando das finanças, aquele que ficou cuidando das posses do outro rei, e agora ele continua sendo um servo também do rei atual, do rei Davi. E a palavra de Deus vai dizer que ele pergunta para Ziba: olha, tem alguém da casa de Saul para que eu use misericórdia, porque a saudade bateu grande, aleluia. Eu não acredito, o amigo foi embora, aleluia, Jesus, o fiel companheiro de todas as horas foi
embora, não ficou ninguém, eu vou procurar. Aleluia, Jesus, eu não vou deixar a memória cair em branco, glórias a Deus, eu não vou deixar cair, aleluia, Jesus, a aliança por terra, eu vou procurar. E a palavra de Deus diz que ele procura, glórias a Deus, e quando ele procura, vem a lembrança, glórias a Deus, do servo de Saul, a vida de um rapaz, glórias a Deus, que com 5 anos de idade, quando o pai morre, quando o avô morre, glórias a Deus, a ama sai correndo com ele nos braços, e ele, glórias a Deus, é derrubado no chão e fica aleijado. Com 5 anos de idade, a história, glórias a Deus, desse rapaz, ele, Jesus, a história cai por terra, a esperança cai por terra, melhor falando, glórias a Deus, e a palavra de Deus vai dizer que a ama foge e vai para um lugar distante, cerca de 70 quilômetros, numa cidadezinha chamada Lodebar, e a palavra de Deus diz que lá em Lodebar, glórias a Deus, cai em esquecimento a memória, glórias a Deus, do neto do rei, aleluia, Jesus aleluia, Jesus cai em esquecimento, glórias a Deus, aleluia, Jesus, aquele, glórias a Deus, que nasceu no palácio, aquele, glórias a Deus, que tinha tudo e todos ao seu redor, cai por terra o futuro, glória àquele que estava lá no palácio, mas o futuro caiu por terra em questão de fração de segundos, e a palavra de Deus diz que Ziba lembra dele, o nome dele é Mefibosete. Quem é que já ouviu falar no Mefibosete? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele ficou uns quantos anos lá, já era adulto, rapaz, aquele que saiu de casa, fugido, glórias a Deus, da guerra, fugido, ali Jesus, da morte, glórias a Deus, e foi escondido em um lugar que ninguém era capaz de achar, ali Jesus, glórias a Deus, agora ele já é adulto, passou uma vida em um lugar, glórias a Deus, hospedado na casa de um rapaz chamado Maquir, e a palavra de Deus diz que ele estando longe, glórias a Deus, da terra natal, glórias a Deus, Deus usa o Maquir, glórias a Deus, para cuidar do aleijado, usa o Maquir, glórias a Deus, para cuidar, aleluia, das suas feridas, não deixa faltar o pão na mesa de Mefibosete, não deixa faltar o cuidado, não deixa faltar, glórias a Deus, a proteção, não deixa faltar, meu Deus, como Deus cuida dos seus, né? Aleluia, Jesus, não deixa faltar, glórias a Deus, um futuro, mesmo que não seja igual ao futuro que o pai ou o avô podia dar, mas Deus não deixou ele perecer, estava lá em Lodebar, aleluia, mas lá em Lodebar, glórias a Deus, Deus cuidou. Assim é com a nossa vida, aleluia, Jesus, assim é com a nossa casa, assim é com a nossa família, quando Deus, aleluia, Jesus, faz aliança, aleluia, Jesus, com um de nós dentro de casa, ele vai cuidando, cuidou do pai, glórias a Deus, estava agora cuidando do filho, e a palavra de Deus vai dizer que ele estava lá naquele lugar, e ele não estava lá sozinho também, ele tinha um filho chamado Mica, então Deus era com o pai, era com o filho, e era com o filho do filho, aleluia, Deus ele cuida da tua vida, irmão, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família. Hoje você está aqui, amanhã você pode partir no Senhor, Deus pode chamar eu também, glórias a Deus, mas o depósito que nós temos com Deus, aleluia, Jesus, ninguém pode apagar, o mundo pode apagar, aleluia, Jesus, a nossa lembrança, os homens podem nos esquecer, aleluia, Jesus, a ingratidão pode chegar, glórias a Deus, na nossa porta, mas se tem um que é fiel companheiro, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se lembra da nossa vida, ele se lembra da nossa aliança, ele lembra da nossa fé, ele lembra do nosso comprometimento, ele lembra das nossas lágrimas por amor a ele lembra do nosso testemunho na caminhada enquanto nós estamos aqui. Hoje você está aqui, o teu filho pode não estar, hoje você está aqui, o teu esposo, a tua esposa pode não estar aqui, hoje você está aqui, e a tua parentela pode estar no mundo, pode estar perdido, pode estar no esquecimento, mas Deus, ele fez uma aliança com você, e a tua casa não está desamparada, glória, a tua família não está esquecida, pode estar em um lugar, glórias a Deus, desprotegido, mas lá longe de Deus, Deus vai preparar alguém, vai preparar o caminho, glórias a Deus, para o momento do resgate. A palavra de Deus diz que o rapaz estava lá uma vida já, com 5 anos, o futuro veio ali, Jesus praticamente destruído, glórias a Deus, estava um coxo, um aleijado, despossado, desterrado, longe dos cuidados da família. A palavra vai dizer que o rapaz, logo que a mãe dá luz a ele
terra, aleluia, Jesus, dos homens, mas Deus, aleluia, Jesus, o Pai maior, não esquece nós. Ele está sempre com as mãos estendidas, Ele está sempre com os olhos focados, Ele está sempre preparando, e a palavra é bem clara: eis que faço uma coisa nova, aleluia, Jesus, e sairá a luz, aleluia, Jesus. Quando Deus quer fazer, como o louvor fala, ninguém pode impedir. Quando Deus está preparando, aleluia, Jesus, o futuro, glórias a Deus, na tua casa, para um dos teus filhos, o inferno pode trabalhar, o diabo pode pelejar, mas Deus vai, aleluia, Jesus, cumprir toda a boa e perfeita vontade, aleluia, Jesus, no seio da tua família, aleluia, Jesus. O inimigo tem pelejado, o inimigo tem trabalhado, glórias a Deus, mas Deus é bondoso demais, aleluia, Jesus. Não deixa perecer. Deus não deixa a tua casa perecer. A mãe e o pai, glórias a Deus, caminharam um bom tempo sem os filhos na presença de Deus. Caminharam um bom tempo sem os filhos na presença de Deus. Mas a promessa foi feita, aleluia, Jesus. E quando chegou a hora de Deus, Deus foi chamando um por um para casa. Aleluia, Jesus foi chamando um por um para a presença. Mas tem que ter vida no altar, irmão. Tem que ter vida com Deus, tem que ter, aleluia, sobriedade. Aleluia, Jesus, tem que ter vida de fidelidade. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Continue nesta fé que você está. Continue colocando a tua vida na presença. Continua te doando pela, aleluia, Jesus, fé. Aleluia, Jesus, continue carregando a tua cruz. Não te, aleluia, Jesus, te apavore com o dia de hoje. Não te apavore com o cenário atual. Não olhe para o momento. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, Jesus, não vos lembreis das coisas passadas. Aleluia, Jesus, o teu alvo é para frente. O teu alvo é para o alto. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O teu alvo é o teu Senhor e Salvador. O resto tudo Ele cuida. Ele cuidou daquele rapaz desamparado de pai. Aleluia, Jesus. Mas ele tinha um Deus. Aleluia, Jesus. Ele não tinha mais, glórias a Deus, o palácio. Ele não tinha as posses. Ele não tinha mais as terras. Ele não tinha mais a família. Mas o Deus maior estava de olho nele. Quando Deus colocou Davi no poder, glórias a Deus, Ele colocou o sentimento, glórias a Deus, de cuidado no coração de Davi. Olha, você está aí, mas lembra quantas vezes o teu amigo te cuidou. Aleluia, Jesus, você está no trono hoje, mas quantas vezes, enquanto eu não te colocava aí onde você está, aleluia, Jesus, eu usava o teu amigo para te livrar da mão do teu inimigo. Aleluia, aleluia, Jesus, hoje, aleluia, Jesus, você está aí, mas tem um rapaz, glórias a Deus, que está esquecido lá. Eu não deixei ele perecer lá, aleluia, mas hoje chegou o dia de tu, glórias a Deus, usar a glória que eu te dei, usar o poder que eu te dei, usar a autoridade que eu te dei. E você vai lá resgatar o órfão, você vai lá resgatar, aleluia, Jesus, aquele que estava esquecido, vai tirar ele daquela miséria, vai tirar ele daquele sofrimento, vai tirar ele, glórias a Deus, aleluia, Jesus, daquele lugar, vai trazer ele para o palácio mais uma vez, vai colocar ele sentado na tua mesa, tu vai dar, glórias a Deus, para ele dignidade mais uma vez, tu vai dar o cuidado que o mundo tirou dele, aleluia, Jesus, tu vai amar ele, glórias a Deus, como eu te amei, aleluia, Jesus. E Davi olhou para todo o cenário, aleluia, Jesus, obedeceu a voz de Deus, aleluia, Jesus. E quando a palavra de Deus diz, aleluia, Jesus, que ele ouve falar do rapaz, ele não vai lá, mas manda buscar, aleluia, Jesus. É assim que Deus faz com os teus, aleluia, Jesus. Você não tem poder de ir lá buscar, glórias a Deus, mas Deus manda o anjo lá e busca. Aleluia, Jesus, você não pode fazer, mas Deus usa o braço forte dele, despedaça as cadeias, aleluia, Jesus, e traz para o aprisco do Senhor. Quando chega a hora de Deus dentro da tua casa, o inferno tem que sair, o bater em retirada, glórias a Deus, porque a salvação virá. A palavra de Deus diz que Ziba, glórias a Deus, lembrava dele como o órfão, lembrava dele como o coxo,
Aleluia, Jesus. O diabo está sempre, glórias a Deus, tentando lembrar quem você era, quem é, glórias a Deus, aleluia, Jesus, nesse momento. Mas Deus, Ele tem uma misericórdia tão grande, Ele joga tudo, aleluia, Jesus, no mar do esquecimento. Hoje, glórias a Deus, é uma nova criatura. Hoje é um servo do Senhor. Hoje é uma serva do Senhor. Hoje, glórias a Deus, tem o cuidado de Deus. Hoje tem a honra de Deus. Hoje tem o sustento de Deus. Hoje tem a mão de Deus estendida. Glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que Davi, glórias a Deus, não olhou, aleluia, Jesus, como, aleluia, Jesus, Mefibosete estava. Isso não importa, irmão. Quem nós éramos, da onde nós fomos tirados, glórias a Deus, o que nós fazíamos, o que aconteceu na nossa vida, não importa isso daí. Quando nós viemos para Jesus, glórias a Deus, Jesus apaga todas as coisas e prepara caminho no meio do deserto. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E aonde seco, aonde era árido, aonde não tinha condição de sobreviver, Deus prepara tudo e nós vamos marchando. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, e a terra fica abismada, aleluia, Jesus, com a bondade de Deus na tua vida. Muitas vezes, glórias a Deus, as pessoas olham para você na atualidade e não conseguem entender, glórias a Deus, como foi a mudança. Aleluia, Jesus, porque a mudança de Deus, o homem não consegue explicar. Hoje é uma nova criatura, o semblante é outro. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Hoje, glórias a Deus, a luz de Deus brilha no teu rosto. Hoje o que tu fala, aleluia, Jesus, Deus de poder cura. Hoje, glórias a Deus, aleluia, Jesus, a tua postura, glórias a Deus, encanta. Mas isso tudo, glórias a Deus, é Deus entrando, é Deus fazendo, é Deus realizando. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aquele rapaz que não tinha nada, agora ele começa a ter tudo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aquele que não era começa a ser. Aleluia, Jesus, aquele que ninguém lembrava começa a ser lembrado. Ele é o neto de rei. Glórias a Deus. Ele era filho de rei. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Olha aí, ele não tinha nada. Olha o que Deus fez na vida dele. Devolveu as postas, o vento estava lá escondido. Olha onde Deus foi buscar ele. Glórias a Deus. Está entendendo o que Deus vai fazendo por misericórdia minha, tua vida? Ali Jesus vai entregando para você o que o mundo tirou. Ali Jesus vai devolvendo para você o que o mundo tentou roubar. Mas aquilo que Deus dá, o mundo não tira. Aleluia, Jesus. A tua casa é de Deus, os projetos são de Deus, a salvação vem de Deus, a proposta é de Deus, o projeto é de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ninguém pode roubar, glórias a Deus, e tirar de ti. Aleluia, Jesus, você pode partir hoje, mas o projeto continua. Aleluia, Jesus, a tua oração vai continuar. Glórias a Deus, na presença de Deus. O teu testemunho de homem e mulher de Deus vai continuar. Glórias a Deus, na memória de Deus. Deus vai salvar lá, Deus vai curar lá, Deus vai resgatar lá, Deus vai despedaçar as cadeias lá. A palavra de Deus diz, aleluia, Jesus, que ele tem um martelo na mão e ele desmiuça a penha. Ele vai batendo no tempo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, e aquilo que é duro vai amolecendo, glórias a Deus. E quando vê o homem que tinha um coração de pedra, glórias a Deus, começa a se render. Aleluia, Jesus, ao projeto de Deus. Quem é que não foi coração de pedra aí? Pode falar a verdade aí. Coração de pedra, né? Não queria nem saber de Jesus, não queria saber, aleluia, Jesus, das coisas de Deus. E Deus vai chegando de mansinho, vai cercando o camarada. Aleluia, Jesus, quando você menos espera, você está de pronto para a porta. Aleluia, Jesus, a porta da graça. E você olha aquela porta, glórias a Deus, e você diz, eu não quero esse caminho. Mas Jesus diz, é tudo ou nada, é agora ou nunca. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quando você menos espera, você olha para a direita, para a esquerda, e você diz, se eu não entrar por esta porta, eu estou perdido. Aleluia, Jesus, e você aceita a proposta de Jesus, porque não tem melhor proposta que a proposta de Deus. E quando você entra pela porta da graça de Deus, você diz, por que eu não entrei antes? Por que eu não me arrependi antes? Por que eu não aceitei antes? Por que eu não vim antes? Aleluia, Jesus, você começa a provar da graça de Deus, você começa a provar do cuidado de Deus,
pessoa se servisse Jesus. Como é maravilhoso entregar a vida para Ele. Como é maravilhoso passar as lutas ao lado dEle, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Aleluia, Jesus. Ele é aquele que nos surpreende. É verdade. Chegou uma surpresa na vida do Mefibosete. Quantas vezes você é surpreendido por Deus, né? A luta chega, o dia mal chega, a prova chega, as lutas vêm, agora vai me levar, né? Quer que nunca disse, agora essa luta vai me levar, agora eu não vou aguentar. E Jesus fica do teu lado, glórias a Deus, segurando a tua mão, e você vai vencendo o vendaval, você vai vencendo a luta brava. Aleluia, Jesus vai vencendo, glórias a Deus, a tua fraqueza, vai vencendo as tuas emoções, glórias a Deus. Deus vai trabalhando no teu coração, e você, glórias a Deus, vai perseverando, e quando você menos espera, a luta foi embora, glórias a Deus. E o louvor diz, agora é só vitória. E você diz, se eu tivesse desanimado, eu tinha desapontado, meu Deus, mas como Ele é bom para mim, glórias a Deus, me ajudou a vencer a luta, me ajudou a vencer a prova, glórias a Deus, eu estou aqui, aleluia, Jesus, porque Ele é bom para comigo, me ajudou, glórias a Deus, a passar esse dia difícil, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então nós temos que ser fiel, irmão, ser fiel, glórias a Deus, continua sendo fiel a Deus, que Deus vai fazendo, Deus vai realizando, Deus vai completando na nossa vida. Aquilo que você não conseguiu, não te preocupa, não tem problema, glórias a Deus, Deus vai completar na tua vida. Aquilo que você não conseguir, glórias a Deus, com as tuas mãos, não te desespera, glórias a Deus, as mãos de Deus vai completar, glórias a Deus. Quantas vezes nós queremos arrumar com a nossa força, aleluia, Jesus, fazer com a nossa, aleluia, Jesus, com o nosso braço, com as nossas mãos, glórias a Deus, mas o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Verdade. Glórias a Deus. Lázaro estava morto há 4 dias, eu vou terminar aqui. E você vai entender que o que é para Deus fazer, Ele que vai fazer. Jesus chega na frente do túmulo e diz, retirai-a. Fala aí, a pedra. Quem vai retirar a pedra é você. Você vai, aleluia, Jesus, lutar, você vai se esforçar e fazer o possível. E agora vem o impossível. Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Agora vem a vez de Jesus fazer. Então nós fazemos o possível. Quando chegar a vez do impossível, espera para Jesus, que Ele vai fazer. Glórias a Deus. A vida de Mefibosete era para Deus fazer. Amém? Glórias a Deus. Se deixasse pela fraqueza de Davi, se o Espírito não tivesse soprado no coração dele, glórias a Deus, Mefibosete terminaria naquele lugar. Amém? Mas como o Espírito não esquece da nossa casa, não esquece da nossa família. Quem é que tem filho aí? Todos nós, né, irmão Tina? Sim. Né, irmã Miriam? Sim. Né, irmã Fátima? Irmão William, irmã Esther ainda não tem, mas vai ter, daqui mais dia Deus vai dar. Glórias a Deus. Eu tenho casa cheia. E o propósito é a nossa casa, é os nossos filhos, não é? Glórias a Deus. E a nossa vida é comprometida com Deus por causa da família. Glórias a Deus, porque você quer ver o teu filho salvo, quer ver no caminho, bem encaminhado, na presença de Deus, sendo um servo de Deus, uma serva de Deus. Você quer ver a tua família, glórias a Deus, no altar de Deus, ali Jesus, e você vai entregando para Jesus. E Deus ama quem dá com alegria. Então não te queixa, glórias a Deus, quando você estiver entregando para Jesus. A luta está brava, aleluia, Jesus, você está sofrendo com a cruz nos ombros, não importa, aleluia, Jesus está se agradando, você está entregando para Jesus. E quando Jesus recompensar, glórias a Deus, não vai ser o ouro, não vai ser a prata, glórias a Deus, aleluia, Jesus, não vai ser por reconhecimento humano, vai ser, glórias a Deus, aleluia, Jesus, pelas mãos de Deus, aleluia, Jesus. Então é gratificante servir ao Senhor. Nós estamos aqui hoje na campanha da família, glórias a Deus, e o nosso alvo, glórias a Deus, é agradar a Deus. Está frio hoje, tá? Não tá? Mas nós viemos aqui para agradar o Senhor. Não importa se as cadeiras aí tem muitas vazias, não importa, Jesus está se agradando de nós estarmos aqui, glórias a Deus, no domingo à noite, uma geada brava, um frio bravo, glórias a Deus, muitos
glórias a Deus, levando em consideração o cansaço, a fadiga, glórias a Deus, a pouca fé, mas nós estamos aqui, e você acha, glórias a Deus, que Deus não está olhando para mim, para você? Deus está olhando, glórias a Deus, aleluia, Jesus, é poucos lá, mas os poucos que estão lá estão entregando para mim, e o céu está notando, glórias a Deus, a tua fé, o céu está pesando o teu coração, está pesando, glórias a Deus, a intenção. Nós temos que fazer a coisa certa, amém? Nós temos que fazer a coisa certa, glórias a Deus. Davi fez a coisa certa, vou entregar para Jesus, vou entregar para Deus, amém? Jesus, Deus foi bom comigo, glórias a Deus, e vai continuar sendo, glórias a Deus, amém? Jesus, eu vou ter misericórdia daqueles que estão caídos, eu vou ter misericórdia daqueles que perecem, glórias a Deus. Enquanto você está na casa de Deus, você está mostrando para Deus, amém? Jesus, que você tem misericórdia da tua casa, você tem misericórdia da tua família, o teu amor, glórias a Deus, é incondicional, aleluia, Jesus, por Deus, mas a tua família é importante, você está pregando para o céu, aleluia, eu quero salvação dentro da minha casa, eu quero restauração no meio da minha família, eu não quero ninguém perecendo, eu não quero ninguém fora do caminho, Senhor, aleluia, Jesus, olha por mim, aleluia, Jesus, e Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. E quando você menos espera, o céu está te recompensando. Quem é que já foi recompensado por Deus aí? É bom, é ou não é? É bom, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas você sabe que foi uma recompensa por preço pago, é ou não é? É bom pagar preço na presença de Deus ou não é? É, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O momento é meio doloroso, é meio choroso, glórias a Deus. Mas você sabe, glórias a Deus, que vai ter recompensa de Deus. Aleluia, Jesus. Continua marchando contra a cruz, aleluia, Jesus, nos ombros. Continua amando Jesus. Continua entregando para Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deixa as amarras de lado, glórias a Deus. Deixa os problemas de lado, deixa os empecilhos de lado e vem para a casa de Deus. Vem abençoar, glórias a Deus, a tua casa. Enquanto você está aqui, você está sendo instrumento de Deus lá. Deus vai fazendo por ti. Glórias a Deus, Deus vai amolecendo o coração que pega por ti. Glórias a Deus, teve momentos, glórias a Deus, que eu precisei do auxílio da minha esposa. Ela estava na casa de Deus, aleluia, Jesus, a graça de Deus chegou lá, Deus me alcançou lá, Deus foi comigo lá, glórias a Deus. Quando um não pode, o outro continua, glórias a Deus, até Deus equilibrar. Depois que Deus equilibra, vai que vai, aleluia, Jesus, e é só vitória, aleluia, Jesus. Mas enquanto, aleluia, Jesus, não está um ou outro aqui, o outro continua, aleluia, Jesus, e Deus vai fazendo a obra, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Essas são as palavras nesta noite. Vou estar passando a palavra à minha esposa, vai estar orando pelos dons, e aleluia, Jesus, antes das 9h30, nós vamos estar entregando, glórias a Deus, voltar para Jesus e indo embora para casa abençoado, amém? Deus abençoe a todos, palmas para Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja mais uma vez na paz de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diga comigo: sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Bate palma e glorifica.